Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre umas questões interessantes aqui. Como vocês podem ver no título, o épico de Gilgamesh e a Bíblia. Nós vamos falar da parte 1 deste vídeo no dia de hoje, porque ontem eu estava fazendo as matérias da faculdade, assistindo as minhas aulas, e você percebe que nas faculdades aí se faz um ataque declarado às religiões judaico-cristãs, tentando descredibilizá-las. Não falam das outras, né? Só falam da religião judaico-cristã de maneira especial. Então você percebe uma certa seletividade aí na forma de tratar as coisas, e isso realmente me deixou um pouco revoltado, né? E eu pensei, não, eu não vou ficar sem falar sobre isso. Não vou ser um espectador passivo que observa tudo aquilo como se fosse uma paisagem. Ah não, deixa pra lá. Não. Eu acho que tudo tem que ter um contraponto. Eu estou aqui para fazer esse contraponto. Muitos falam assim, porque na Bíblia tem coisas que também tem na epopeia de Gilgamesh. E a epopeia de Gilgamesh tem uma série de mitos ali que não foram comprovados pela história. Portanto, a Bíblia já se utiliza disso aí. Então, se utiliza assim, de uma forma que a Bíblia não é um livro tão confiável. Você vê que a Bíblia, ela não está trazendo as coisas dela mesma e tal, ela está meio que trazendo coisas que já eram replicadas ali, naquele contexto cultural, naquele contexto histórico daquela época. E é engraçado assim, né, que você observa a seletividade que se trata as coisas. Por exemplo, Homero, ele fala sobre a história de Troia, e tem muitos elementos mitológicos na história ali de Homero, na Ilíada, na Odisseia. A Odisseia fala um pouco mais ali. A Ilíada fala sobre Troia, né? E a Odisseia fala sobre as aventuras de Ulisses e tal. Mas eu não vejo ninguém falando que os eventos de Troia não aconteceram, a guerra de Troia e Esparta não aconteceram, porque está em Homero. Porque Homero também fala sobre isso no seu livro mitológico. Entende? Então você percebe a seletividade. Quer dizer, a Bíblia, ela é objeto de desconfiança porque tem partes no livro de Gilgamesh ali que tem em comum com a Bíblia, tipo o dilúvio e tal. Um pouco do relato da criação, embora tenha algumas diferenças, não é totalmente igual. Então, mas não, a história de Troia não, a de Esparta não, elas são verdadeiras, apesar de estarem em um livro de aventuras e mitologia, que é os livros de Homero. Mas ninguém fala isso, porque no final das contas se trata de uma seletividade e da conveniência ou da instituição ou do professor que está passando, porque realmente se tem uma dificuldade de analisar os dois lados da história hoje. Se luta para ter uma cabeça fechada, que só vê um lado da história e não vê os dois lados da história. Então isso se torna uma doutrinação ao invés de informação, porque você oculta partes da história que deveriam ser trazidas à luz e que existem, que estão aí. Então, é a mesma coisa assim, eu tenho uma nota de R$ 2 aqui e eu falo, não, essa nota de R$ 2, que é considerada verdadeira, você faz compras por aí com ela, aí eu vou virar e vou falar, não é verdadeira, porque olha essa nota falsa aqui, ela tem o número 2, ela também está escrito reais, ela também tem um desenho da mulher e tal, mas ela tem as suas diferenças, não tem? A nota falsa da nota verdadeira. Eu não posso utilizar isso como critério para definir se algo é falso ou verdadeiro, porque nas mitologias tem coisas parecidas e são mitologias ali. Você vê que o próprio relato de Gilgamesh tem as suas diferenças ali, no relato de Marduk ali, que eles também utilizam, tem as suas diferenças. Por exemplo, na história de Marduk, da criação, Marduk cria, e como que ele faz o céu e a terra? Ele corta a serpente no meio, e aí uma parte da serpente ele cria o céu, uma parte da serpente ele cria a terra. Tem as suas diferenças. Assim como uma nota de R$ 2 falsa, ou de R$ 50 falsa, ela tem as diferenças da sua nota verdadeira. Então, só existe o falso se tiver o verdadeiro. Senão não tem o sentido de ser falso. A fake news é o quê?
é simplesmente a réplica de notícias falsas. Então, não, o falso ele é a prova de que existe o verdadeiro. O falso é uma prova de que existe o verdadeiro. Entende? Você percebe isso em vários contextos da sua vida. Então, por exemplo, se alguém inventar uma mentira de mim por aí, não é a prova de que isso é verdade, mas é a prova de que eu existo e que eu não sou um personagem mitológico. Eu sou o Paulo, eu existo, eu tenho um RG, tenho um CPF e tudo mais. Então, é engraçado que assim, eles abordam nas aulas uma contaminação que a religião judaico-cristã causa nas nossas visões sobre a história. Olha que engraçado. Existem várias religiões no mundo baseadas na fé. Não, mas é só a religião judaico-cristã, né? Agora eu fico pensando assim, essa forma que eu até acho deselegante de falar da religião judaico-cristã que contamina. Eu fico imaginando se usasse esse termo para se referir às religiões afro, que eles tanto defendem nas aulas, que eles tratam como se fossem as únicas que sofrem preconceito. Sendo que você, como cristão, você sofre preconceito. Embora as pesquisas não mostram muito isso, né? Tem a minha irmã, por exemplo, que ela foi impedida de assistir às aulas na sexta-feira, mesmo levando uma carta lá na faculdade. Ela foi impedida. Isso é o quê? Não é preconceito religioso, não. Você vê a seletividade que se trata as coisas. Porque, na realidade, no fundo, essas faculdades elas têm doutrinas puramente marxistas. Você vê que até nas ideologias eles citam mais autores de esquerda do que outros autores. Então você vê, é uma seletividade. Não se está preocupado em mostrar os dois lados da moeda. O bem que a religião judaico-cristã tem, a influência que a religião judaico-cristã tem, inclusive até hoje. Não se tem essa preocupação. E isso pode causar até um antissemitismo, o ódio aos judeus, o ódio aos cristãos, mas ninguém fala nisso. Só falam que você discriminar uma outra religião aí, que seja afro. Não, aí você está fazendo discurso de ódio. Mas aí você falando que a religião judaico-cristã contamina a sua visão da história, não. Aí não é discurso de ódio, aí não é ser preconceituoso. Então, eles não falam em nenhum momento, eles tratam das religiões da Mesopotâmia, eles tratam das religiões do Egito, mas eles não têm uma aula dizendo sobre a religião judaico-cristã, nem que de forma resumida. Eles só citam para desqualificar. Ah não, é porque olha, aqui ó, você pega aqui a época de Gilgamesh, ó, tá falando da criação, ó. Você vê que a Bíblia também fala aí, ó, é mitológica, ó. Tem um livro de mitologia, então vamos desqualificar isso aí. É assim que é feito. Essa seletividade que eles fazem, né? Tem que conver. Se for contra o que eu acho que é certo, eu vou me manifestar, né? Infelizmente é isso aí. Ah, mas tem que ter os documentos e tal. Tudo bem, mas por que na aula os professores não falam das descobertas arqueológicas que favorecem a Bíblia? Por que não falam? Tem várias descobertas arqueológicas aí. Se vocês quiserem, a gente pode fazer vários vídeos falando. Muitas descobertas arqueológicas validando ali eventos bíblicos. E aí, não, mas disso ninguém fala, né? Trata totalmente como mitologia, nem fala assim. E outra coisa, ninguém faz um comparativo com os textos mitológicos com os textos bíblicos. Eu não vi nenhuma comparação profunda. É só uma citação vazia e simplista. Porque para você fazer algo sério, pega o texto bíblico e o texto mitológico e fala, ó, que elementos do texto bíblico me faz entender que é igual ao texto mitológico? Quais são as semelhanças aí? Não, é só solta a frase no vento, sem profundidade nenhuma, doutrinando as pessoas. Doutrinando as pessoas a ir contra uma determinada religião. Mas não, eu não vi falar de budismo, eu não vi falar, até agora não vi falar nem de islamismo, não ouvi falar das religiões afro, não ouvi falar de nada, porque todas as religiões são baseadas na fé que eles tanto criticam, né? Mas, o que será que acontece aí? Que injustiça é essa? Que peso e medida diferente é essa de se tratar as coisas? Então, devido às descobertas arqueológicas que já tem, muitos documentos comprovando a autenticidade de vários textos bíblicos, eu acho que no mínimo, ainda que você seja ateu,
No mínimo, se você fosse honesto, você daria à Bíblia o benefício da dúvida e não trataria como um livro totalmente descredibilizado. Entende? No mínimo, no mínimo, no mínimo, porque eu estou sendo honesto aqui. Eu reconheço que eu não estou aqui dizendo que nos textos de Gilgamesh não tem coisas igual à Bíblia. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que na história de Marduk não tem certas semelhanças com a Bíblia. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que o fato de existir narrativas mitológicas não desqualifica a Bíblia, porque a Bíblia ela é muito mais do que isso aí. Ela é muito mais do que só narrativas. Você vê diversos documentos e outras descobertas acontecerão. E se acredita, você aprende na faculdade que a história é um quebra-cabeça imperfeito. Ela é um quebra-cabeça imperfeito. Você não consegue construir um fato histórico 100%. A não ser que você tivesse uma máquina do tempo para viajar no passado. Então por que a Bíblia também não é tratada dessa forma? O que nós conhecemos de documentos é um quebra-cabeça imperfeito. Isso não torna ilegítima a Bíblia como documento histórico e até mesmo como regra de fé e prática. Mas é isso, né? É mais fácil acreditar na teoria do Big Bang, né? Você ataca a fé das pessoas, mas acredita na teoria do Big Bang. O engraçado é que se você vê um computador de última geração, você não vai olhar para ele e dizer que ele foi feito por acaso. Mas você vê um mundo tão complexo, uma natureza que funciona de uma maneira tão complexa, mas não, aí foi obra do acaso. Então quer dizer, um computador não é obra do acaso, mas uma coisa muito mais complexa não. Aí é obra do acaso, né? Então é complicado assim a forma, é lamentável a forma que é tratado as coisas, a seletividade. Assim, a gente não quer que ninguém acredite assim, forçar que ninguém acredite nas nossas crenças, mas que seja justo pelo menos para falar. Não faça uma análise preguiçosa, superficial, que serve só para você doutrinar as pessoas, né? Então aqui, Romanos 1, 18 a 21, fala uma coisa muito interessante aqui sobre o que aconteceria, sobre isso que está acontecendo nas faculdades. Então você que é jovem ou mais velho, se prepare, estude a Bíblia, para estar pronto, para que essas afirmações mentirosas não enfraqueçam a tua fé. Entendeu? Estude. Eu, à medida do possível que eu puder fazer nesse canal para desmentir isso, eu farei. E o Rodrigo Silva já o faz de uma maneira muito profunda, em muitos aspectos ali também, né? Então é interessante que você assista o Rodrigo Silva, as pesquisas que ele faz, as descobertas arqueológicas, entre outros aí. Então Romanos 1, 18 a 21 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por onde? Por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando por-se por sábios, tornando-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas se tornam nulas no seu raciocínio. Você percebe que quando eles vão falar da religião judaico-cristã, totalmente superficial. Totalmente superficial. Não há uma profundidade em se tratar nisso. Por quê? Porque não tem como. Se você analisar profundamente as coisas, é um tiro no pé. Porque então vamos anular a história de Troia, de Esparta também, e outras histórias que são analisadas em documentos que também têm o seu teor mitológico. Além de Homero na Ilíada e na Odisseia. Entendeu? Então é um tiro no pé. É um tiro no pé que mostra o quão seletivo é o ensino de história. Uma matéria que é maravilhosa quando ensinada corretamente. Mas tem
sido jogada no lixo por causa de contaminações. Isso sim é contaminação. Contaminação ideológica. Que tem emborrecido as pessoas a terem uma mente fechada e olharem apenas um lado da história. Então, esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Então estude a Bíblia, estude a história e ore a Deus, né? Peça sabedoria para o Espírito Santo, porque os enganos vão ser muito fortes nas universidades, na internet e tudo mais. Mas não podemos nos calar perante isso. Até mais.